continuidade aí, né, nesse nosso penúltimo encontro, sem contar o encerramento, como eu falei, né? Encontro com os pesquisadores e as interfaces. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, da interface psicolinguística e bilinguismo, né? E estou feliz aqui do professor Cândido Oliveira estar aqui com a gente, amigo já de longa data, acho que já posso dizer que é de longa data, né? Parceiro aqui em várias bancas e trabalhos aqui com a gente aqui da UFPB também. Agora, tanto eu e a Juliana também estamos agora oficializados num projeto específico lá com ele, né? Lá na Cefet MG. Então, a gente está super contente de você ter, né, podido ter essa disponibilidade de vir aqui falar um pouco para a gente sobre essa área que é a tua área de atuação. Vou te dar a palavra, vou enrolar muito não, vou te dar a palavra para você começar. Cândido, vou agradecer igualmente e dizer que é um prazer enorme, que a gente estava muito, muito ansioso para escutar você falar. Gente, Juliana, Márcia, assim, sempre um prazer, né, poder participar de diversas colaborações aí com vocês. Essa é mais uma. Eu agradeço pelo convite, pela confiança. Eu espero poder contribuir pelo projeto fantástico, né, que vocês estão desenvolvendo aí com essa disciplina. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí, com saúde e em breve com vacina no braço. Bem, quando o Márcio me convidou para essa fala, eu confesso que eu fiquei super indeciso sobre o que falar, assim, interface de psicolinguística e bilinguismo, porque são muitas as possibilidades. Então, eu acabei optando por puxar para um caminho que eu gosto muito, assim. Puxei para o meu lado, que é eu decidi afunilar um pouco mais, já que é uma disciplina de interface, e trazer um pouco de estudos de interface entre, na verdade, a psicolinguística do bilinguismo e a aquisição de segunda língua, que é uma outra área, uma área da linguística aplicada, e que cada vez mais tem tido investigações similares, né, que contribuem para as duas áreas. Vocês estão conseguindo ver os meus slides aí? Tá, beleza. Deixa eu só ajustar aqui a telinha. Acho que agora tá. Estou apanhando ainda para as tecnologias aqui. Mas beleza, vamos ver se... A janelinha está meio perdida aqui, né? Estou tentando colocar ela no cantinho, ela está pulando. Ih, estou até passando slide já. E vai dar certo. Acho que eu vou deixar que tá ótimo. Vou ficar olhando para baixo, que é que vocês estão na parte de baixo da minha tela. Mas, então, beleza. Esse diálogo assim, entre psicolinguística do bilinguismo e aquisição de segunda língua tem muito a ver com a minha história mesmo, assim, na pesquisa. Eu sou professor de inglês, né, já há alguns anos. Comecei como professor de inglês em vários cursos livres aqui de BH. E, posteriormente, acabei indo para o Cefet-MG, né, onde eu também atuo como professor de língua inglesa e atuo na UFMG com a área de psicolinguística, onde eu fiz meu mestrado na área de psicolinguística e onde eu fiz doutorado na psicolinguística. E são duas áreas que eu gosto muito, assim, eu sempre tive muito interesse em ambas as áreas. E uma coisa que me incomodava lá no meu projeto de mestrado é que eu não estava vendo uma relação forte entre a minha pesquisa em psicolinguística e sala de aula. E eu tinha essa vontade, eu queria juntar as duas coisas, eu vi essas possibilidades desde o mestrado, então, tanto a minha dissertação quanto a minha tese, alguns artigos, eles são sempre divididos em duas partes. Uma parte mais voltada para a psicolinguística e outra parte voltada para a aquisição de segunda língua. Só uma coisa, quando eu falo aquisição de segunda língua, eu estou realmente falando de uma área, tá? É uma sub-área da linguística aplicada chamada aquisição de segunda língua, voltada para os processos de aquisição e para o ensino de segunda língua. É uma sub-área da linguística aplicada mesmo, ao ensino. Então, vamos lá. Então, essas duas áreas têm algumas diferenças assim, nos objetivos dela, né? A psicolinguística do bilinguismo é uma área que tenta entender o funcionamento do sistema cognitivo bilíngue,
né? Como que o bilíngue utiliza as duas línguas, como que uma língua influencia a outra, como os significados são armazenados, já que há diferentes vias de acesso ao significado, né? Já que você tem mais de uma língua. Esses são os interesses, aí, de forma bem geral, da psicolinguística do bilinguismo. Já a área de aquisição de segunda língua tem um interesse mais forte no entendimento dos estágios de desenvolvimento da segunda língua, né? E com interesse aplicado ao ensino, assim, como que a gente pode, inclusive, auxiliar na otimização desse desenvolvimento. E eu encontrei dois temas assim que eles dialogam com as duas áreas, que são os dois temas que eu vou trazer para vocês, que são estruturas linguísticas cognitivamente desafiadoras na aquisição de L2, né? São estudos sobre estruturas que são difíceis de serem processadas na segunda língua, e os estudos sobre essas estruturas contribuem tanto para modelos psicolinguísticos, né, sobre representação e processamento bilíngue, quanto para o entendimento do que pode ser feito em sala de aula, né, no desenvolvimento de uma segunda língua. E também efeitos de aprendizagem a partir de experiências linguísticas controladas. Eu vou detalhar isso mais para frente. Eu queria começar assim, com um pequeno histórico das duas áreas. São duas áreas relativamente novas, né? A gente pode falar que ambas começaram aí meados do século XX, final dos anos 50, início dos anos 60. E a área de aquisição de segunda língua começou sob forte influência aí do estruturalismo e do behaviorismo, né? Estruturalismo com todas as ideias que a gente tem, que a língua está ali fora, né? A língua não está na gente, a língua está fora, é um sistema, um padrão de estruturas finito, a partir dos quais a gente consegue formar estruturas infinitas, e o behaviorismo com a ideia de que nós somos uma tábula rasa, né? Ou uma tradução pela ideia de uma tábua raspada pronto para pintura, ou um papel em branco, e que a gente desenvolve a linguagem a partir das nossas experiências, né? E eu não sei como é que vocês têm feito as aulas, mais em forma de interação ou mais em forma de palestra, porque eu sou super adepto de interação, eu fico querendo fazer pergunta. Cândido, se você quiser fazer pergunta, não tem problema por nós. Por uma questão de organização, como vocês temos 70 hoje, né? São muitos, Então, né? por uma questão só Tá. de organização, mas o Marcos, por exemplo, fez mais ou menos desse jeito. Então, Não, beleza. Tá. se Então, você achar que... Não, mas isso é visto didático mesmo, assim, de sim. fazer tudo, de sair guiando por perguntas. Mas vamos lá. Vou tentar fazer com menos perguntas, então eu entendo o formato com muitas pessoas, fica mais difícil mesmo. Então, assim, no behaviorismo a gente tinha essa ideia que a gente não vinha predisposto para essa aprendizagem, a gente aprendendo com a experiência, né? E a ideia básica, pensando na aquisição de linguagem, é que a gente precisa, né? Practice makes perfect. Você pratica e você vai aprendendo. E você aprende o que você pratica. Basicamente é isso, né? E isso tem, né, fortes reverberações aí para o ensino de segunda língua com esses estudos, né? Então, foi até interessante porque nos Estados Unidos o investimento não era só em sala de aula, tinha questão militar também, né? Porque, enfim, durante as guerras havia esse interesse de entender a língua do outro, né? Então, tinha muito dos esforços aí para se entender qual seria o jeito mais fácil de aprender uma língua. Também tinha esse interesse do ensino dos militares. E foi daí que surgiu o médio audiolingual, bem inspirado no behaviorismo mesmo, essa ideia de prática, prática, prática. Vocês já devem ter, talvez vocês reconheçam essa cena aí, né? Que a gente tem essas aprendizagens bem repetitivas, são muitos os exemplos, você vê as pessoas dentro de uma sala, às vezes com um computador, com fone, e repetindo, né? O computador fala, você repete várias vezes, e a ideia era que fazendo isso você iria desenvolver a linguagem. E aí a questão é a seguinte, beleza, mas você não tem como você sair praticando tudo, né? A língua é uma coisa muito extensa. E a ideia era o seguinte, o que precisava ser feito era mudar os hábitos que a pessoa já tinha, porque alguns hábitos da primeira língua, em termos estruturais mesmo,
eles ajudam na segunda língua, porque as línguas têm estruturas parecidas. Então, igual a ordem, sei lá, sujeito, verbo, objeto, em inglês e português, funciona para ambas as línguas de forma geral. Então, você não precisa ficar praticando isso, porque você já tem esse hábito. Mas outras estruturas são um pouco mais complexas. Então, tem as estruturas na segunda língua que não tem na primeira. Então, essas estruturas deveriam ser o foco da aprendizagem, ficar fazendo a pessoa repetir essas estruturas diferentes, sons diferentes, para que a pessoa desenvolvesse a segunda língua. Então, nessa época, houve um grande boom de estudos em análises contrastivas. O grande objetivo era comparar as línguas, para saber onde estariam as dificuldades. A ideia é que a dificuldade na segunda língua seria na aquisição de estruturas que não estavam presentes na primeira. E aí, um pouco mais para frente, anos 60, anos 70, aí foi, acho que dos anos 60 aos anos 90, aí, acho que até hoje, com grandes reverberações, a gente teve aí o movimento de gramática mental, foi colocado como uma revolução cognitiva, e as teorias de aquisição de segunda língua começaram a ter um grande diálogo aí com as teorias linguísticas chomskyanas, as teorias gerativas. O Chomsky percebeu que nem todos os erros... Não, Chomsky não, é mentira. O Chomsky e outros estudiosos perceberam o seguinte, a linguagem produzida pelas pessoas, aí considerando a primeira língua mesmo, as estruturas utilizadas elas eram muito criativas para ser explicada pela simples prática e repetição. E aí veio a ideia, provavelmente vocês já escutaram isso em outros momentos desse curso, de que a gente provavelmente teria um sistema inato, chamado de gramática universal, que já nos daria uma base para a produção dessas estruturas. Então, elas seriam simplesmente ativadas com o uso da linguagem. E isso teve também uma grande influência nos estudos de aquisição de segunda língua. O que começou a perceber nos estudos de segunda língua especificamente é que os erros dos aprendizes não eram explicados apenas pela primeira língua. Então, estruturas que eram iguais, idênticas nas duas línguas, ou similares nas duas línguas, os aprendizes de segunda língua tinham dificuldades com elas na segunda língua. E estruturas que eram diferentes, algumas delas eram facilmente aprendíveis, learnable, fugiu a palavra em português, aprendizível, não sei. Desculpa, gente, a gente fica viciado com os termos em inglês, chega em português, dá uns problemas. Coisas de bilinguismo. Então, a gente teve essa época de análise de erro, para tentar entender os erros dos bilíngues, porque essa análise contrastiva não estava sendo suficiente. E é daí que surge o termo interlíngua, que é um termo até hoje muito utilizado, que seria, interlíngua seria esse sistema, em vez de a gente desenvolver uma segunda língua, a gente desenvolve uma interlíngua, que é quase que pejorativo, a nossa tentativa de ter uma segunda língua, mas não é a segunda língua. A gente desenvolve quase que essa ideia mesmo de um sistema deficiente, E aí a gente tem construtos como fossilização, que é essa ideia que a gente chega num ponto máximo e a gente não consegue evoluir dali para frente, A gente para ali. Então, a ideia de interferência da primeira língua na segunda, a ideia que o bilíngue sempre super generaliza as regras da segunda língua. Então, tudo isso está embutido nessa ideia de interlíngua, que, inclusive, é um motivo pelo qual eu abandonei esse termo. Eu acho realmente pejorativo, entendido como um sistema defeituoso. Mas a gente vê isso tanto na área de aquisição de segunda língua, quanto na área de psicolinguística, o termo ainda é utilizado. E aí, também baseados na ideia que a gente tem uma gramática universal, começou a ter a ideia de que a gente tem uma ordem de desenvolvimento natural. Isso a gente tem vários estudos em primeira língua sobre isso. Então, houve essa hipótese, deve ter um estágio de desenvolvimento da segunda língua. Vamos descobrir qual que é essa ordem, porque não importa se a primeira língua é muito diferente da segunda ou não, a forma de aquisição. A questão é que tem uma ordem, e a gente tem que tentar fazer o nosso ensino obedecer essa ordem para ocorrer de forma mais otimizada. Então, vários estudos aí, eu coloquei aqui o Dullar e Burt como um exemplo, lá de 73. O Krashen talvez seja o nome mais forte desse período. Ele também tem a proposta dele de ordem de aquisição. A maioria dos estudos, tem alguns estudos com ordem de palavras, principalmente considerando o alemão, mas a vasta maioria dos estudos focam na morfologia do inglês. Você tem ali o verbo to be, o ing, de participo presente, como estruturas facilmente
aprendíveis, estou usando aprendíveis aqui, até agora não sei se e estruturas como o morfema do passado, regular e irregular, terceira pessoa do singular, como estruturas que são sempre mais difíceis de serem aprendidas. E aí o Crash entra as outras ideias também que foram importantes para a área, né? Uma delas é a distinção de aquisição e aprendizagem, né? Que o que você aprende em sala de aula, ali, com o professor te mostrando a gramática, aquilo não vai se transformar em aquisição. Para ele, você vai adquirir a língua só se for um contato com a língua. Você aprender, você ter um conhecimento explícito da língua, não faria diferença. E aí aquela ideia a hipótese do input também, que para aprender você precisaria ter uma linguagem no seu nível de proficiência mais um, né? E que esse mais um, assim, né? É super subjetivo, mas isso seria a ideia de como a língua seria desenvolvida. Essa hipótese foi super influente. Vocês provavelmente já viram esse cenário aí nos cursinhos de inglês, né? A famosa abordagem comunicativa. Né? A abordagem comunicativa vem em grande parte dessas teorias do Crash, essa ideia que você precisa fazer as pessoas se comunicarem, ouvir e falar, e assim a linguagem vai naturalmente se desenvolvendo. O grande problema dessa hipótese é que ela não foi testada empiricamente. Ela foi vendida e comprada, e à medida que que foi se estudando essas hipóteses, né, os estudos empíricos não corroboravam ela. Então, essa ideia que simplesmente expor as pessoas a um input garantiria a aquisição, isso não foi provado empiricamente. Que o conhecimento explícito, né, o que ele chamava de aprendizagem, não poderia se transformar em aquisição, também não é corroborado empiricamente. Mas, enfim, foi um bom ponto de partida, foram hipóteses que motivaram a área, né, de muitas formas. E depois a gente tem o movimento das ciências cognitivas, né? Então, a gente, com uma continuidade dessa distinção aprendizagem e aquisição, mas agora chamado de implícito e explícito, essa aprendizagem, ensino, conhecimento, né, implícito e explícito, e teorias como a aprendizagem de habilidades, né, do De Keyser, que é exatamente o contrário do Crash. A ideia é que toda habilidade ela começa num nível mais explícito e ela vai ficando mais automática, se tornando um conhecimento implícito. Desde da aprendizagem de línguas, quanto, sei lá, dirigir, esportes, né, fazer natação, você aprende num nível mais explícito e à medida que você vai praticando, essas habilidades vão se tornando um conhecimento mais implícito. Surge também o emergentismo forte na segunda língua, quase como uma reação. Né? O Chomsky surge como uma reação ao behaviorismo, e aí o movimento emergentista também surge como uma reação, né? A proposta do Chomsky, essas ideias quase que uma reação à ideia que a gente já tem esse sistema inato, né? Querendo testar, na verdade, a importância das diversas experiências no nosso conhecimento linguístico. Inclusive, dialoga muito com as teorias que o Leonardo tinha trazido no início, né, mostrando que a gente não tem essa uniformidade, né, que nosso conhecimento linguístico ele é muito enviesado pela nossa experiência linguística. E, por fim, a gente também tem a teoria de multicompetência, né, mostrando, né, quase que uma reação à ideia de interlíngua, né, que fica ele focado sempre nos erros, nos problemas dos bilíngues. E, na verdade, a multicompetência traz assim, né, não faz sentido a gente ficar comparando o conhecimento linguístico do bilíngue com o conhecimento monolíngue, são conhecimentos diferentes. A gente não pode medir o nível de sucesso de aprendizagem de um bilíngue usando como padrão monolíngue. A gente usa como padrão bem-sucedido de aprendizagem de segunda língua um aprendiz bem-sucedido de segunda língua. Mas são duas coisas diferentes. A gente não compara o quão bem nada, sei lá, um ser humano comparando com um peixe, ou coisas do tipo. São duas coisas, né? São duas coisas diferentes. E aí daí vem esse boom também de estudos sobre vantagem bilíngue, coisas do tipo, tentando mostrar quase o lado positivo do bilinguismo, que estava sempre sendo encarado como algo problemático, algo defeituoso. Junto, né, isso nos anos 90, junto com esse movimento das ciências cognitivas, a gente tem o movimento sociocultural, que entra aí entre várias outras teorias, a teoria da Diane Larsen Freeman, né, a teoria do caos, da complexidade, tentando mostrar que, na verdade, todas as individualidades dos aprendizes interferem significativamente na segunda língua, principalmente o tipo de interação. Né? A ideia é que, né,
bem baseado em Vygotsky, a ideia é que a aprendizagem começa na interação e aí sim vai para a mente, e isso estava sendo desconsiderado nesses movimentos cognitivistas. E hoje a gente vive uma fase interessante, que é a união dos principais nomes desses movimentos. Eles se uniram num que se chama The Douglas Fir Group. É o nome de uma sala de hotel onde eles se reuniram. E aí a gente tem o Nick Ellis, a Larsen Freeman e vários outros pesquisadores tentando unir essas teorias, né? Essas teorias cognitivas, essas teorias socioculturais, para tentar uniformizar a área, que a área acabou criando uma bifurcação na área, né? E eles estão tentando unir os conhecimentos dessas diferentes áreas. Bem, então essa é a história de aquisição de segunda língua. A gente percebe que tem muita ciência cognitiva, tem muito psicolinguística mesmo durante todo esse processo. A psicolinguística do bilinguismo, inclusive, começou na mesma época, né? Final dos anos 50, início dos anos 60, e só que, diferentemente da dicção de segunda língua, não teve muita mudança no foco de pesquisa, teve muita expansão. Então, a gente começa com muitos estudos sobre representação lexical, né? Pergunta assim, os significados são representados separadamente? Né? Nosso sistema, então, a gente tem, na verdade, vários modelos de sistema de memória. Né? Como é que a linguagem é representada no nosso sistema de memória. E os primeiros modelos eram do Van Reich, do Evren e Osgood, lá de 53 e 54. Eles têm propostas similares, mudam basicamente os nomes, né? que eles falam de um sistema composto e um sistema coordenado. Né? O sistema composto seria para aqueles bilíngues que crescem com duas línguas, então as duas línguas são desenvolvidas no mesmo contexto. Então, para eles, o bilíngue teria um sistema composto. Então, assim, a palavra caneta e a palavra pen teriam o mesmo espaço na memória representacional, porque na vivência deles, de fato, era simplesmente uma tradução, duas formas de se nomear a mesma coisa. E para pessoas que as línguas aparecem, são utilizadas em momentos distintos, essas línguas seriam representadas separadamente. Então, isso é uma proposta, né? E essa proposta vem sendo até hoje estudada, né? A gente tem vários modelos de representação lexical até hoje sendo estudados, os mais famosos, talvez, o modelo hierárquico, o Baia e Baia Plus, e tudo isso já começou lá nos anos 50, então são linhas de pesquisas que continuam até hoje, né? Coloquei aqui o estudo de Collars, de 63, são estudos interessantes, assim, de como isso era estudado antes. Nessa época, esses estudos sobre representação lexical, basicamente você pedia os participantes para falar assim, me fala aquele estudo de palavras associadas, me fala todos os animais que você consegue lembrar. Aí a pessoa sai falando o número de animais, me fala todas as palavras para a letra K, você consegue lembrar, aí a pessoa vai falando. E para um outro grupo, isso para um grupo de bilíngues, para um outro grupo de bilíngues, você pediria a pessoa para falar em ambas as línguas. Né? E aí o interessante é ver que as pessoas apresentavam um número maior de palavras quando a tarefa era só em uma língua. Então eles começaram a trazer essa hipótese de que talvez havia essa representação separada, por essa dificuldade de trabalhar com as duas línguas. Aí outros falam que, na verdade, a representação da memória é a mesma e é independente da língua, mas o problema está na codificação, né? Na hora que você vai codificar isso de duas formas diferentes, isso traria esse problema. E aí, assim, eu falei que início de mais de 30 anos de investigação, na verdade, são muito mais de 30 anos já, né? Porque a investigação continua, né? Mas esse modelo, o modelo Merged e Coexistent, ou Compound Coordinate, com esse nome foi investigado por mais de 30 anos. E outro tema que sempre foi muito investigado em estudos do bilinguismo é a influência translinguística, que era o tema, inclusive, das minhas pesquisas de mestrado, de doutorado, que é a questão de, assim, a língua que não está em uso, ela pode influenciar a língua que está em uso? Na época, se fala assim, a língua que está desativada pode influenciar a língua que está ativada? E hoje em dia, o que a gente tem, assim, na verdade, assim, a língua que não está em uso, ela está de fato desativada? Ela está ativada. A gente tem vários hoje estudos de imagem, né, neuroanatômicas que sugerem nessa
ativação constante entre as duas línguas, mas não vou entrar nisso, senão a gente vai mudar muito radicalmente o assunto. E o próprio Coleridge também investigava esse tema lá em 66, com estudos interessantes, assim, que ele basicamente pedia às pessoas para lerem textos. Alguns dos textos estavam em uma língua, alguns dos textos estavam com as línguas misturadas, e ele analisava a compreensão das pessoas. É interessante ver que não havia problemas de compreensão na leitura nesses textos, independentemente de eles estarem em uma língua ou em duas. E, no entanto, quando a leitura estava em duas línguas, havia uma dificuldade aí em termos de tempo, né? A leitura era mais lenta, mas não de compreensão. Novamente, trazendo essa ideia, né, que existia um problema no processo de codificação das línguas. E daí, isso também resultou nos estudos, aí, numa grande leva, que continua até hoje, de estudos sobre code switch, né, que é quando as pessoas começaram a perceber que os bilíngues mudam a língua que eles estão usando, não é de uma forma livre. Existem regras para essa mudança, em que tipo de palavra que essa mudança ocorre, e isso estão, né, uma outra leva de estudos que continua forte. Bem, então você vê que no início essas áreas eram um pouco separadas, mas a área de aquisição de segunda língua sempre teve esse caráter cognitivo, e aos poucos essas áreas foram se convergindo de diversas formas, né? Então, todas muito influenciadas pelas as teorias linguísticas vigentes. Então, o gerativismo sempre muito influente em ambas as áreas, os modelos baseados no uso sempre muito influentes nessas áreas. A área de aquisição de segunda língua passou a utilizar os métodos psicolinguísticos em suas investigações. Tem estudo que você realmente foi perdido, se a pessoa, né, eu não sei, alguns autores eu não sei situar se eles são da área da psicolinguística do bilinguismo ou aquisição de segunda língua, porque realmente, né, o método é psicolinguístico, a base teórica, você tem o modelo baseado no uso, o gerativismo, os achados, as formas que são interpretadas são aplicados às duas áreas. Então, existe realmente um nó, por isso que eu coloquei aquele símbolo do nó ali no meio, porque realmente há um meio ali que é influente em ambas as áreas. Uma dessas áreas, então, seriam esses estudos sobre estruturas que são cognitivamente desafiadoras. Eu não sei se você recebeu, Márcio, eu tinha enviado para você os capítulos, né, caso, não sei se você chegou a passar para os alunos. Sim, não, eles ficam disponíveis para ele a partir de amanhã lá no Moodle. A gente bota sempre depois da... Beleza, então disponibilizei um pouco lá. Beleza. Ótimo. Esse capítulo que trata desse tema, né, basicamente, sobre essas estruturas, está no livro Psicolinguística em Minas Gerais. E eu vou contar para vocês, então, alguns dos estudos feitos e como né, os resultados dessas pesquisas acabam influenciando em ambas as áreas. Aí eu vou começar com a minha própria história, né? Lá na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado, foi até engraçado como eu comecei com esse tipo de investigação. No laboratório de psicolinguística da UFMG, a gente tinha vários estudos sobre como o conhecimento de construções de estrutura argumental da segunda língua influencia o nosso processamento de estruturas similares na primeira língua, né? E aí, pesquisadores diferentes trabalhando com estruturas diferentes. O Ricardo trabalhava muito com as construções de movimento induzido, a Mara trabalhando com passiva, Marisa Carneiro trabalhando com questões de morfologia, enfim. E aí eu estava interessado em trabalhar com as construções resultativas, né? Igual esse exemplo que a gente tem aqui, ó, John hammered the metal flat, que a tradução para o português seria John martelou o metal até o martelo ficar chato. Então esse flat, né, nessa posição, nessa estrutura, ele tem esse significado de até o metal ficar chato. E aí na minha tese a ideia era entender se isso influenciaria de alguma forma como os bilíngues processam essa mesma estrutura em português, né? John martelou o metal chato. Esse chato, ele vai ter uma leitura resultativa ou não? O metal já estava chato antes. Enfim, qual foi o grande problema? Eu comecei a montar frases resultativas para minha pesquisa. E na época eu era professor de um cursinho de inglês, que tinha vários falantes nativos lá. Então eles eram meus consultores. Eu sempre perguntava para eles se as frases, se os itens experimentais que eu tinha eram bons ou não. E aí eu chegava lá com a minha listinha de frases resultativas
né? Você tinha que controlar tamanho, tinha vários controles, então era super chato de montar essas frases, né? Super demorado. E sempre que eu chegava lá, os exemplos que eu tirava da literatura estavam certos. E os exemplos que eu criava sempre estavam errados. Eles falaram, não, essa frase não está boa. E, gente, mas está igual, é a mesma estrutura, a mesma ideia. Não, essa frase está errada. E aí eu falei, não, eu vou estudar isso. E aí eu comecei a tentar, né, primeiro, entender detalhadamente a formação dessas estruturas e, principalmente, entender como é que bilíngue adquire essas restrições. Aí tem esse exemplo aqui, eu sempre gosto desse exemplo aqui, da segunda frase, olha só, tem lá, Mary wiped the table. Eu coloquei 6 adjetivos ali, ó, clean, shiny, wet, dirty, beautiful e dry. Então seria assim, Mary, né, esfregou a mesa até a mesa ficar limpa, brilhante, molhada, suja, bonita, seca. Tem essas várias opções. Vou deixar vocês pensando aí. Quais desses adjetivos vocês acham que poderia ser encaixado de forma gramatical nessa frase? Desses 6. Mary wiped the table. E aí eu tenho 6 opções. Foi engraçado porque eu perguntei isso para uma turma lá do Queen's College, onde a professora Eva Fernandes, né, enfim, pediu para fazer uma apresentação sobre esse tema. E aí eu pedi os alunos, assim, era uma turma com 60 alunos e metade era nativo, americano, falante nativo de inglês, e a outra metade não. Aí eu falei assim, eu queria só que os não nativos respondessem essa pergunta. E assim, eu tive respostas de 1 a 6. Então, a gente falou 1, a gente falou 2, a gente falou 3, até 6. Então, todas as opções possíveis. E depois eu perguntei para os falantes nativos, quantas opções possíveis? Todo mundo, bem firme, falou 2. Só tem 2 palavras que podem entrar aí. Nesse caso aqui, é clean e dry. E a ideia... Eu falei com eles, mas como assim? Olha só, peguei um pano seco, a mesa molhada, esfreguei o pano seco. Né? I wiped the table dry. Mas eu falei, imagina a mesa está seca. Eu molho o pano. I wipe the table wet. Então, eu estava tentando convencer que eles estavam errados. Né? Eles falavam assim, não, entendi, mas você não pode falar assim. Eu falei, por quê? Eles, não sei, mas você não pode falar assim. Então, essa sensibilidade do falante nativo que é super interessante. Mas estudando, eu descobri que, na verdade, o tipo de adjetivo que pode entrar numa estrutura resultativa são adjetivos chamados escalares de ponto máximo. Ou seja, eles representam um ponto máximo de uma escala. Clean, por exemplo, representaria 0% de sujeira. Dry representa 0% de água. Né? Enquanto, por exemplo, sujo, né, você tem uma escala de sujeira. A partir de 1% já está sujo. 2% está sujo. 90% está mais sujo. Mas é sempre uma escala de sujeira, enquanto o 0% só que é o limpo. Então, você precisa desse tipo de adjetivo e são pouquíssimos os adjetivos. E, obviamente, o falante nativo também não sabe dessa regra. Simplesmente sabe qual adjetivo que entra e não entra ali de forma inconsciente, né? E aí comecei a pesquisar teorias, né, de aprendibilidade, e aí eu trouxe essa hipótese, o Leonardo te perguntou se eu tinha minha hipótese, essa foi a parte que eu trouxe a minha hipótese, na verdade, não era uma teoria já colocada, que a minha teoria, a minha ideia era que bilíngues não teriam essa sensibilidade do falante nativo, né? Em grande parte por usar mais um processo top-down, esse processo de avaliação das frases mesmo, de tentar, de alguma forma, em vez de ter a sensibilidade, você tem as frases que você já ouviu, e só considerá-las para o seu conhecimento, como provavelmente os falantes nativos fazem, já que eles são super restritivos nesse conhecimento, o bilíngue já vem com as regras a priori para essa avaliação. Então, por mais que a frase soe estranha, ele fala, faz sentido, então essa frase deve estar legal. E foi isso que aconteceu nos resultados. Inclusive, a gente avaliou bilíngues morando no Brasil, bilíngues morando nos Estados Unidos há mais de 10 anos, e o que a gente viu era que os falantes nativos tinham uma baita sensibilidade, né, quando a gente pedia em teste de julgamento de aceitabilidade, para eles julgarem as frases, eles distinguiam muito claramente as gramaticais das agramaticais, e os falantes nativos não, os bilíngues não, independentemente de estarem imersos. Na verdade, os imersos, eles não diferenciavam de forma alguma essas estruturas. Então, foi bem interessante ver que o fato deles terem mais input, de estarem imersos na língua,
não influenciava nesse processo. A gente replicou esse estudo com outra estrutura, uma estrutura um pouco mais comum, que é a dativa. Agora eu vou tentar um pouquinho mais. Só mais uma coisa. Eu coloquei aqui também, a gente fez um maze test, um teste de processamento, e foi interessante ver o seguinte: para as frases gramaticais, os falantes nativos tinham um tempo de reação muito maior para elas, né? Um estranhamento mesmo da frase. E os bilíngues também, da mesma forma que os falantes nativos, ou seja, né, os bilíngues têm essa sensibilidade estatística, né, de perceber que aquilo causa um estranhamento. Aquilo ali, né, tem um impacto no processamento, mas parece que esse impacto não é considerado na hora de avaliar a frase. Então, apesar de ter esse impacto no processamento, as frases são avaliadas como gramaticais. A gente teve resultados similares com as frases dativas, que também tem umas regras bem interessantes, que assim, verbos de origem latina não são aceitos na construção dativa, né? Que são frases como assim, né? João comprou Maria um carro, com a ideia, né, com o sentido de João comprou um carro para Maria. Então, você tem um objeto duplo ali. Em português, a gente tem, em alguns dialetos, a gente tem assim, com pronome isso é aceito, né? Eu dei ele o livro. Frase seria mais ou menos essa estrutura. Pelo menos aqui em Minas é aceito. As pessoas falam, eu dei ele o livro, coisa do tipo. Mas, de forma geral, em português, essa estrutura não é aceita, né? Em inglês, alguns verbos aceitam, outros não. E os verbos de origem latina não aceitam essa estrutura. De novo, os falantes nativos, né, rejeitam esses verbos de origem latina, não por saber que os verbos são de origem latina, mas por uma sensibilidade mesmo que esses verbos não são utilizados nessas estruturas, e os falantes nativos tendem a aceitar. E aí é legal ver o seguinte: quais são as perguntas que isso traz para as duas áreas, a aquisição de segunda língua e psicolinguística do bilinguismo. Para a aquisição de segunda língua, nos faz perguntar se vale a pena, por exemplo, se ajudaria no processo de aquisição, ensinar a segunda língua o que não pode ser feito, porque a gente sempre ensina o que é feito, né? Mas a gente não ensina o errado. Ou seja, ao ensinar a estrutura dativa, por exemplo, acho que a resultativa não é ensinada com uma estrutura um pouco rara, mas a dativa, sim. E aí, na hora de o professor trabalhar a construção dativa, será que vale a pena trazer os casos onde ela não é aceita, né? O tipo de estrutura que não aceita aquela estrutura? E já pensando em psicolinguística do bilinguismo, nos faz pensar o que está acontecendo ali, né? Então, o primeiro aspecto ali é que, assim, em termos de processamento, tem um efeito de gramaticalidade. Então, a gente percebe que o bilíngue tem fugiu a palavra. Tem essa percepção estatística da língua, né, a ponto de causar esse efeito de processamento. Mas acontece alguma coisa ali no pós-processamento, né, algum efeito que faz com que o bilíngue seja mais flexível na aceitabilidade dessas frases. Em relação a essas super generalizações, acho que a estrutura mais estudada é essa aqui, são os pronomes, né? E aí é muito estudado com português, com inglês e espanhol. São vários estudos, e aí a diferença para a estrutura que a gente estudou, que é uma estrutura presente em ambas as línguas. A questão é que uma língua é mais restrita do que a outra. Em espanhol, você pode usar o pronome expresso ou o pronome nulo, né? Em inglês, você tem que usar o pronome expresso. E aí, a gente tem vários estudos, esse Julian Rothman é um dos exemplos, que mostra o seguinte: um falante de inglês, ao aprender espanhol, ele aprende facilmente essa opcionalidade. Então, ele aprende que no espanhol ele pode ou não usar o pronome. Isso testado com o teste de julgamento de gramaticalidade com correção. E o falante do espanhol, ao aprender inglês, ele tem dificuldade em aprender que o pronome nulo não pode ser utilizado. Então, ele tem uma gramática mais ampla no espanhol, né? Já tem essas duas possibilidades, e ele tem que restringir a gramática dele, né? Ele tem que aprender que parte da gramática dele da primeira língua não pode ser implementada na segunda língua, enquanto o falante do inglês tem que fazer o contrário, ele tem que expandir. Então, ele aprende mais uma possibilidade, né? Ele já sabe que a possibilidade do pronome expresso, ele aprende a possibilidade do pronome nulo, né? E aí esses estudos, talvez você já tenha escutado falar da teoria de conjunto e subconjunto. Então tem essa ideia de que parece que o conhecimento linguístico ele é mais fácil de ser expandido do que de ser restringido. Considerando a primeira língua como base,
é mais fácil você expandir o seu conhecimento, ou seja, acrescentar novas estruturas, novas possibilidades, do que restringido, que aprender que aquilo que você já sabe na sua primeira língua não pode ser implementado na sua segunda língua. Só que o problema fica mais complicado com os pronomes, pelo seguinte: tem esse estudo de 2011 super interessante, que ele pega essas duas frases em espanhol, né? Marta viu a vizinha enquanto trabalhava no jardim e a garota viu a sua amiga quando estava na tenda. Teoricamente, a interpretação da ligação dos pronomes, com quem que esses pronomes se ligam, no espanhol, porque é uma frase ambígua, né? A gente tem Marta viu a vizinha, enquanto ela, e a gente não sabe se ela é Marta ou se é a vizinha. Acho que é vizinho mesmo, já estou falando aqui, nem lembro. Enfim, eu não falo espanhol não, tá, gente? Mas é uma frase ambígua, e aí essa desambiguação, ela acontece no espanhol da seguinte forma: quando a gente usa o pronome expresso, o pronome tende a se ligar ao último item, no caso ali a vizinha. Então, Marta viu a vizinha, enquanto esse ela tende a se juntar à vizinha. Mas você pode me ajudar, acho que em português a tendência é a mesma, não é? O pronome expresso se liga ao objeto, ou ao contrário? Nem vou entrar nesse detalhe, não. Mas, enfim, em espanhol funciona assim. O pronome expresso se liga ao objeto, tende a se ligar ao objeto, e o pronome nulo tende a se ligar ao sujeito. Ou seja, se eu falo Marta viu a vizinha enquanto trabalhava, o sujeito de trabalhava é Marta. E se eu usar ela, o sujeito seria, então, a vizinha. Isso é aplicado em espanhol para as duas frases aqui. Em inglês, tem uma coisa meio louca, que é o seguinte: essa desambiguação é feita de acordo com o tipo de frase. Para orações coordenadas, como a primeira, o sujeito da segunda frase se liga ao sujeito da primeira. Enquanto em orações subordinadas, como a segunda, o sujeito se liga ao objeto. Mas, enfim, precisamos entender detalhadamente isso. Então, qual que é o interessante? Então, naqueles testes de julgamento de aceitabilidade do primeiro estudo, a gente viu que eles aprendem, mas o aprender é simplesmente falar se aquela frase é gramatical ou não. Na hora que fizeram um teste de interpretação dessas frases, para ver como que eles faziam essa desambiguação das frases, perceberam que eles usavam em espanhol as estratégias do inglês. Então, para eles, não importava se o sujeito era nulo ou se o sujeito era expresso. Mas para eles, o que importava é se a frase era coordenada ou subordinada. E aí, então, vem essa ideia, trazida pela hipótese das interfaces, que o bilíngue tem essa dificuldade com essas estruturas que são uma interface entre sintaxe e pragmática, né, que é esse tipo de caso ali, que as duas possibilidades existem. E aí as línguas diferem nas tendências, né, de desambiguação. E aí, de novo, né, como trabalhar com isso em sala de aula? Porque isso é simplesmente tendência. A outra interpretação não está errada. É simplesmente uma tendência de desambiguação. Tá, vou tentar apertar o ritmo aqui. O tempo está passando loucamente. Um outro estudo também sobre essa hipótese da interface, que é muito interessante, foi desenvolvido lá do MIT, né, por uma brasileira, americana, Pacheco e Flynn. E olha essas duas frases. Tem ali, my mom peeled the banana and I. Aí você tem que completar a frase com o verbo eat. If you meet Marie again, aí você tem que completar com o verbo invite. A minha pergunta é, em qual dessas frases soa melhor se eu completar simplesmente com o verbo e não usar um objeto? Só para deixar claro, em ambos os casos estaria gramatical. Mas qual que soaria melhor, só com o verbo? A primeira. Alguém respondeu. A primeira, né? My mom peeled the banana and I ate. If you meet Marie again, invite. Fica um pouco estranho, né? E é engraçado, porque essa nossa sensibilidade, se falar que a primeira soa melhor do que a segunda, vem do nosso português. É porque essa distinção está no português. No inglês, se você perguntar para o falante nativo, o problema é o mesmo. E aqui ela coloca aqui os resultados, que é o seguinte: a tendência de se usar um pronome em português, que seria a última linha, né?
são nos contextos que o objeto é menos animado e menos específico. Desculpa, de objetos nulos, né? Do objeto de expressão, do objeto nulo. Então, o objeto nulo ele é mais frequente quando o referente, ele é menos animado e menos específico, como é o caso da banana. Agora, Maria, que é animado e específico, a tendência da gente usar um pronome nulo é 0. E aí é interessante, no estudo delas, elas mostraram exatamente que os erros de omissão do pronome, que não é permitido no inglês, eles estavam convergentes com as estratégias do português. Então, as frases mais problemáticas no inglês são as frases que tendiam a ter objeto nulo no português. Então, novamente, essa ideia de influência da pragmática mesmo do uso das estruturas do português, né? Quando que a gente usa o pronome nulo, quando que a gente usa o pronome expresso, influenciando no nosso uso da segunda língua. E, por fim, outra estrutura que é muito utilizada, que é muito estudada, talvez essa seja a estrutura mais estudada no campo de aquisição de segunda língua, são os morfemas flexionais. E aí eu trouxe esse estudo aqui do ano passado, né? Acho que bem voltado, talvez, mais para a área de aquisição de segunda língua, a gente tentando entender assim, onde exatamente está o problema do morfema flexional. O morfema flexional é interessante porque é o seguinte, ele é muito frequente no input, então assim, não é um problema, assim, a estrutura é rara, não. Né? A estrutura é super frequente e ela é trabalhada explicitamente em cursos de segunda língua. Quem já fez o curso de inglês aí sabe que logo no começo você aprende a usar o S de terceira pessoa e aprende aquelas regras, né? He, she, coloca o S e por aí vai. Só que essa estrutura é a estrutura que se mostra mais complicada, mais problemática, vamos dizer assim, problemática entre várias aspas aí, na performance do bilíngue na segunda língua. Não que o bilíngue sempre erre esse tipo de estrutura, mas digamos que o deslize nessa estrutura é constante. Então, se você pega a fala de um bilíngue em inglês, grandes são as chances de que em algum momento haverá a omissão desse S. E aí o que a gente fez nesse teste, um teste de julgamento de gramaticalidade, foi perceber se o problema era a omissão do S ou se o problema também era o uso incorreto do S, assim, usar um S num contexto que ele não era permitido. A gente fez um teste de julgamento de gramaticalidade, comparando 2 testes, na verdade, comparando falantes nativos, bilíngues em diferentes níveis de proficiência. E o que a gente percebeu foi que, em frases como a letra C, I eat all my calories at dinner, falante bilíngue em todos os níveis de proficiência, ele é tão sensível quanto o falante nativo. Então, ele percebe esse erro muito claramente, o que condiz com os estudos que a gente tem de produção, que esse é um tipo de erro que raramente ocorre, né, se a gente considerar, principalmente considerando bilíngues de alta proficiência, né, esse uso do S em um contexto onde ele não deveria ser utilizado. E os dados da frase B mostram que bilíngues têm realmente um problema em perceber a falta desse S. Então, os falantes nativos colocaram no mesmo nível ali de gramaticalidade B e C, enquanto os falantes bilíngues aumentaram muito a aceitabilidade dessas frases, provavelmente por não perceberem essa estrutura, por não perceberem a falta do S ali. E aí é interessante ver que isso não é muito constante. A gente tem esse estudo de 2019, de Jensen et al., mostrando que no norueguês o problema está nas duas estruturas. Então, o falante do norueguês, ele produz num contexto errado, ele deixa de produzir também de forma errada, então onde deveria utilizar, ele não utiliza, onde não deveria utilizar, ele utiliza esse S. Mas aí a gente tem a questão do tipo de primeira língua, porque o norueguês não tem esse tipo de morfema, né? E a gente tem. Então, eu acho que talvez a gente tenha um pouco mais de atenção. Quando a gente vê o morfema sendo utilizado, talvez a gente tenha um pouco mais de atenção para perceber essa gramaticalidade dele. Em espanhol, em norueguês, desculpa, parece que não... Digamos que o falante simplesmente desconsidera o uso do morfema, né? Se está usando, se não está usando, não tem problema, porque na língua nativa deles isso não faz diferença. E aí esse estudo foi trazido para a área de psicolinguística do bilinguismo por um nome super influente da área de aquisição de segunda língua, que é o Rapp, né, de 2010. Em 2010, ele tem uma série de trabalhos, desde a tese de doutorado dele, aí, tentando entender o problema com o morfema flexional.
E ele fala o seguinte, o problema é o seguinte, não é questão de aprendizagem, porque as pessoas usam corretamente a maior parte do tempo esses morfemas, né? São realmente deslizes e tal. E ele está tentando entender o que pode influenciar nisso. Então, o que ele fez? Ele pegou falantes de 3 línguas diferentes, russo, holandês e inglês, na aprendizagem do alemão. Tá? E aí parece que a língua que mais se aproxima com... Ele não usou morfologia flexional, não usou marcação de pessoa em verbo, não. Ele usou marcação de caso. E dessas línguas que ele estudou, só o russo se aproxima do alemão. Tá? Então, primeiro ele fez um teste de julgamento de aceitabilidade, sem teto temporal, para ver a performance dos participantes. E ele usou participantes que ele chamou de alta proficiência e de altíssima proficiência. O que ele chamou de altíssima proficiência são só os participantes que tiveram a mesma nota que os falantes nativos num teste de proficiência. Que ele fala que um dos problemas nesses estudos é que eles chamam de alta proficiência participantes que não são de alta proficiência. Então, ele colocou ali o que tipicamente é a alta proficiência e colocou um nível a mais, assim, que ele considerou altíssima, que são os participantes que têm um desempenho similar a um falante nativo num teste de proficiência. Beleza. Aí, nesse teste de julgamento de gramaticalidade, todos os bilíngues de altíssima proficiência e os falantes do russo de alta proficiência, lembrando que só o russo se aproxima do alemão, tiveram uma performance muito parecida com os falantes nativos do alemão. E aí foi interessante já ver a influência de L1. Então, se só L1 já parece com a segunda língua, nesse nível um pouco abaixo de proficiência, você já consegue ter essa performance similar. Depois ele usou um teste de leitura autocadenciada, que, segundo ele, é um teste que demanda mais do nosso sistema cognitivo. E aí, nesse teste, só os participantes de altíssima proficiência tiveram um comportamento similar aos falantes nativos. Aí ele fez um teste de julgamento de aceitabilidade, SPEEDed, né, que é um teste... É diferente do SPEEDed que a gente conhece, que a gente coloca um teto temporal. Na verdade, as frases quase que piscam para o participante em alguns segundos, e a pessoa tem que olhar a frase e dar um julgamento, né, para essas frases. E aí, nesse caso, nesse tipo de teste, que segundo ele tem uma demanda cognitiva ainda maior, só os falantes do russo de altíssima proficiência conseguiram ter um comportamento similar ao dos falantes nativos. Por fim, ele fez esse mesmo teste com os falantes nativos e ele passou a reduzir o tempo de exposição às frases. E o que ele percebeu é que quanto menor o tempo de exposição, mais similar o comportamento do nativo era em relação ao bilíngue. Então, o nativo passou a se aproximar do bilíngue. Qual era a ideia dele? Mostrando que esses problemas com morfologia flexional, na verdade, é um problema computacional. Não é um problema de aquisição, de representação, é um problema de demanda cognitiva. E o simples fato de você usar uma segunda língua, você precisar inibir sua primeira língua no uso da segunda língua, é uma tarefa cognitiva que demanda mais do seu sistema. E por isso esse tipo de erro acontece. Então, não seria um erro de aquisição, um erro de representacional, seria simplesmente o fato que morfemas demandam muito do nosso sistema cognitivo. Então, em situações de alta demanda, a gente teria mais dificuldade de utilizar, e os próprios falantes nativos, em situações de alta demanda, apresentariam os mesmos erros, o mesmo tipo de erro. Então, na verdade, a diferença entre nativos e bilíngues é simplesmente a capacidade com essas demandas cognitivas. Eu coloquei aqui, né, os dados são interpretados como evidência de que o sistema da L2 são computacionalmente menos eficientes, mas não há déficit representacional. E aí, passando para outro tema, então esses são estruturas bem... Acho que os pronomes e morfologia flexional são estruturas super estudadas, assim, pela dificuldade que elas têm na segunda língua, e elas alimentam um pouco, nos ajudam a entender as diferenças no sistema representacional, no sistema de processamento de bilíngues e monolíngues. Então, tem essa contribuição para a área da psicolinguística do bilinguismo, no sentido de nos ajudar a entender quais as diferenças, de fato, do sistema bilíngue e do sistema monolíngue, que tipo de informação que a gente usa mais, informação semântica, sintática, morfológica, nossas sensibilidades para esse tipo de informação, pragmática, né, como a gente viu nos casos dos pronomes. Então, elas ajudam a alimentar esses modelos bilíngues. E para a área de aquisição de segunda língua, esses modelos ajudam a entender onde estarão as dificuldades do aprendiz.
né? E inclusive como foco de aprendizagem mesmo. Então, onde os falantes bilíngues tendem a ter mais dificuldade no processo de aprendizagem e como o ensino pode ajudar a melhorar esse desempenho, essa aprendizagem. Então, por isso que essas estruturas que causam uma certa dificuldade no processamento são interessantes para ambas as áreas. Outra linha, que também é do meu interesse, na verdade, junto com essa, é a ideia de como que diferentes experiências linguísticas podem modificar o nosso conhecimento linguístico, né? Então, a gente tem vários estudos sobre experiências linguísticas naturalistas. Então, lá na minha tese, por exemplo, a gente fala sobre como o bilinguismo, a simples experiência bilíngue, afeta a forma que eu processo minha primeira língua, né? Esse estudo de Squires, 2014, mostra como que o contato com determinados dialetos do inglês impacta a forma como certas estruturas são processadas. Basicamente, em inglês, o African American Vernacular, né? Inglês afro-americano, essa marcação da terceira pessoa já não existe. Então, esse S já caiu. E aí eles fazem um estudo mostrando como frases como she work não causam estranhamento no sistema, no processamento dos falantes negros de baixa renda. Então, eles fazem essa associação do tipo de processamento, de como a linguagem é processada, de acordo com gênero, classe social e raça, né? Gênero não teve efeito, e teve efeito de classe social e de raça, mostrando como essa experiência com o dialeto modifica a forma que a gente processa a linguagem. Tem um estudo de Arnold e colaboradores de 2018 sobre a sensibilidade para a gramaticalidade de pessoas, de escritores, como escritores têm maior sensibilidade para gramaticalidades em relação a falantes comuns, que não são escritores, né? Escritores e não escritores. Então, isso são experiências naturalísticas, né? Experiências de vida mesmo, que impactam a forma que a gente processa a língua. E o que eu tenho mais interesse agora são experiências linguísticas controladas. É como laboratorialmente a gente consegue fazer que as pessoas tenham experiências linguísticas de forma a mudar a forma que elas processam a língua. E o ponto inicial foi esse estudo de Wells e colaboradores, é um grupo lá da Universidade de Wisconsin, da Mary Ellen McDonald, e eles fizeram um estudo com falantes nativos, tá? Então não era um estudo de bilinguismo, mas foi o ponto de partida para mim e para outros pesquisadores sobre o tema. Ela trouxe um estudo sobre o tema, acho que um tema clássico na psicolinguística, né, que é o processamento de oração relativa de sujeito e oração relativa de objeto. A gente tem várias evidências que a oração relativa de objeto, o Márcio sabe mais do que eu, em alguns contextos, né, ele é mais custoso, tem alguns aspectos aqui que pode interferir, mas de forma geral, a oração relativa de sujeito, como no primeiro exemplo aqui, ela é mais fácil de ser processada do que a oração relativa de objeto. O que o Wells e o grupo da Mary Ellen fizeram? Criaram um experimento no qual, ao longo de 5 semanas, os participantes ficavam lendo frases, né? Basicamente lendo um tanto de frases com pergunta de compreensão, e essas frases foram distribuídas de forma que 50% tinha os extratores, mas das frases altas, 50% eram oração relativa de sujeito e 50% eram orações relativas de objeto. Qual que é a ideia? Que a partir daquele momento, o insumo linguístico ficaria um pouco mais balanceado em relação a essas estruturas, porque na linguagem natural, a oração relativa de sujeito é mais frequente que a oração relativa de objeto. Então, talvez por isso ela fosse mais fácil de ser processada, por uma simples questão de frequência. Então, ela tentou balancear essa frequência, expondo os participantes as duas estruturas de forma igual. E depois dessas 5 semanas, fizeram um pós-teste e mostraram que ainda havia uma diferença entre as estruturas, mas a dificuldade do processamento da oração relativa ao objeto ficou igual da oração relativa do sujeito no início do teste. Então, ela conseguiu reduzir muito a dificuldade do processamento com essa simples exposição à estrutura. Então, qual que é a ideia aqui, né? Primeiro, isso tem impacto na psicolinguística do bilinguismo, na psicolinguística, na verdade, como um todo, com esse efeito de frequência. Será que a nossa dificuldade de processamento é uma coisa da estrutura, uma estrutura que é complexa, ela é difícil de ser processada, ou tem mais a ver com a frequência, independentemente da complexidade da estrutura? Se a gente processar ela várias vezes, ela vai passar a ser mais fácil. E para a área de aprendizagem, a questão é, será que a gente consegue fazer estruturas complexas
serem mais facilmente processadas na leitura e consequentemente, até produzidas mais facilmente com esse treinamento intenso. E aí, Ellis e Sagarra fizeram um teste com a aprendizagem do latim. As pessoas não falavam latim, tá? Eles fizeram só no experimento mesmo essa aprendizagem. E, basicamente, no bilinguismo, existem vários dados que mostram que bilíngues prestam mais atenção em advérbios do que na flexão verbal para saber qual que é o tempo verbal, se é presente, se é passado, se é futuro. Então, a atenção está mais voltada para os advérbios do que para a marcação. E aí o que eles testaram foi assim, vamos ver se o tipo de ensino pode modificar isso. Então, por um grupo, toda vez que eles ensinavam tempo, eles ensinavam a frase conjugar, o verbo conjugado com o advérbio. Então, todos os exemplos tinham advérbio. Então, era assim, ontem, eu não lembro se cogitava, era cogitar mesmo, deve ser algo do tipo, né? Mas vamos fazer de conta que esse exemplo aqui era o verbo cogitar. Então, seria ontem conjugou, hoje cogita, amanhã cogitará. E ficava treinando sempre assim, na marcação do verbo acompanhado do advérbio. E para um outro grupo, isso ficou balanceado. Metade estava acompanhado e outra metade não. Isso está em frases completas, tá, gente? Só para ficar mais claro. Então, em alguns casos, a pessoa não tinha o advérbio, ela só saberia o tempo pela flexão verbal. E o que eles viram nos pós-testes, eles fizeram um teste de julgamento de aceitabilidade e, em alguns casos, haviam frases... Márcio, me ajuda aí. Quando a gente tem frases que o advérbio não bate com a conjugação. Tipo, ontem estudará. São frases... me fugiu, tem um termo. As anômalas? Pode ser. Não era a palavra que eu estava buscando, mas pode ser. Mas, enfim, frases que não batiam ali a conjugação do verbo com o advérbio. As pessoas que foram treinadas com frases que sem o advérbio tinham maior sensibilidade para essa percepção. Congruência? Isso, incongruência. Isso, obrigado. Isso mesmo. Eu perguntei ao Márcio, porque eu sei que ele usa bastante esse termo. Já vi em alguns artigos. Então, assim, as pessoas que foram treinadas em frases sem os advérbios, eles tinham uma sensibilidade a perceber essas incongruências. Já aquelas frases que sempre foram expostas ao advérbio e ao verbo, quando tinha incongruência, isso era mais difícil de ser percebido, porque a pessoa não estava prestando atenção na conjugação do verbo, estava focado só no advérbio. Então, isso traz a ideia de que, assim, que essa dificuldade, talvez, da percepção da marcação verbal, talvez esteja ligado ao fato de que sempre tem esse apoio, esse suporte do advérbio. E aquela marcação, ela quase sempre é inútil. Né? Se eu falar ontem, eu não preciso saber se o verbo vai estar no passado ou no presente, só preciso saber qual que é o verbo, o significado do verbo. Né? Então, talvez, pensando do lado pedagógico, algo interessante seria trabalhar frases sem outras pistas linguísticas para marcação de tempo, né, de forma a fazer os participantes prestarem mais atenção, os aprendizes prestarem mais atenção na marcação. Por fim, eu também tenho trabalhado um pouquinho com essas experiências, trabalhando lá com morfema flexional. Então, já que o morfema flexional é algo problemático, eu tenho tentado explorar como a gente pode melhorar a aprendizagem, não só do morfema flexional, mas atualmente ele é o nosso alvo, usando a tarefa labirinto, que não sei se vocês devem conhecer a tarefa de leitura autocadenciada, né, que você vai passando frase, palavra, palavra. A tarefa labirinto é muito similar, a diferença é que a cada momento da frase você tem duas opções, a opção certa e a opção errada. Igual nesse exemplo aqui, a primeira frase é dada, então você tem um símbolo e a palavra, então a frase começa com essa palavra. Daqui para frente, você sempre tem duas opções, uma certa e uma errada. Olha se vocês conseguem formar essa frase aqui, nessa brincadeira. Então, seria Samuel, somos mudar, né? Então, o verbo seria Samuel visitou um amigo. Então, essa frase seria Samuel visitou um amigo. Então, a pessoa vai brincando de formar a frase, sempre excluindo a opção errada e focando na opção certa. Qual que é o interessante disso, do ponto de vista? Isso é utilizado na psicolinguística, da mesma forma que a leitura automonitorada. Né? A ideia seria um método alternativo para a leitura automonitorada, mas a gente
né, desde 2014, que teve a primeira proposta disso como ferramenta pedagógica, a gente tem tentado utilizá-lo dessa forma. Por quê? De certa forma, essa obrigação de fazer escolhas em cada parte da frase obriga o participante a prestar atenção, ter um maior nível de atenção em cada momento da frase. Lá naquele estudo do grupo da McDonald, de Wisconsin, eles simplesmente liam frases. Então, você não tem a garantia de que eles estão prestando atenção onde deveriam estar, né? Aqui, quando chega num verbo, você tem duas opções de verbo, você obriga os participantes a prestarem atenção no verbo, a guardarem a informação de qual que era o sujeito, e chegar no verbo ali e fazer escolhas certas. Então, a gente está tentando descobrir o seguinte: se esse tipo de treinamento, com esse tipo de frase, pode ajudar a melhorar a performance dos participantes, tanto na primeira língua quanto na segunda língua. A gente está começando agora os estudos com a primeira língua, né? Nosso foco até agora tem sido estudos com segunda língua. Eu até trouxe aqui um videozinho das pessoas fazendo o teste, fazendo teste não, né? Brincando mesmo com a tarefa. Aqui eu trouxe um exemplo antes, só para vocês verem o que os participantes veem, né? Então, isso aqui é uma outra frase, não é a mesma frase, tá? Olha se vocês conseguem fazer. O que vocês têm que fazer é selecionar esquerda ou direita, tá? Só para dar uma ideia. Essa ficou aquela frase que eu estudei bastante lá no meu doutorado. A estrutura poderia ser resultativa, né? Samuel esfregou a mesa limpa. Se você completou, você recebe um feedback correto, né? Se você errar a frase, né, você está fazendo a frase... Vou até repetir aqui a frase, né? Então, Samuel esfregou a mesa limpa, né? Se você errar em algum momento, você vê isso aqui, ó, Samuel... Aí, se você clicar aqui no ela, você recebe uma mensagem incorreta, e na versão que a gente tem feito de treinamento, a pessoa recomeça a frase. Então, o legal é que, quando ela erra, ela tem a oportunidade de corrigir, e a ideia nossa é fazer a pessoa ter mais atenção nesses aspectos linguísticos que, no caso da concordância, que são importantes para o processamento e para a produção dessas frases. A gente tem um estudo que já foi publicado lá na Veredas, ano passado, era com outra estrutura, era com a estrutura da ativa. A gente estava tentando fazer as pessoas processar esse tipo de objeto duplo, né? I bring Lana breakfast every morning on bed. E aqui eu trouxe um videozinho dos participantes fazendo o treinamento, né? Como é que isso é feito. O que a gente está testando aqui é se os participantes, com esse tipo de treinamento, eles podem ter um resultado melhor do que simplesmente com a exposição das regras gramaticais. Em vez de a gente ficar explicando para eles quando que o morfema é usado, a gente simplesmente fica obrigando eles a ter um grande insumo linguístico para que o sistema deles se adeque a esse tipo de pista. Mais recentemente, a gente está aí desenvolvendo um aplicativo para não precisar do laboratório de informática para fazer isso. Então, os participantes vão ver algo dessa forma com o aplicativo. Essa fase ainda está em desenvolvimento. Bem, então é isso. Então, assim, essas tarefas de treinamento linguístico, né, elas são importantíssimas para a psicolinguística. Na verdade, estão no centro de um grande debate, que é essa possibilidade. Será que nossa experiência linguística afeta o nosso conhecimento linguístico? Ou a gente tem um padrão linguístico rígido o suficiente para não ser influenciado por essas experiências? E, na verdade, isso está nos centros das discussões, né, sobre os modelos baseados no uso, os modelos gerativistas. Então, por isso, hoje a gente tem muitos estudos focados nesse tema, vários tipos de evidências, né? Então, esses estudos continuam. E, para o ponto de vista pedagógico, na verdade é o meu maior interesse, assim, isso muda um pouco até a forma de a gente pensar o ensino de linguagem. Assim, será o que é mais importante? Ensinar regras ou fazer os participantes serem expostos intensamente às diferentes regras da língua, né?
É isso, eu tentei fazer corrido, gente. Desculpa pelo tempo, mas eu tentei trazer esses dois assuntos aí, que são de interface entre psicolinguística e a área de aquisição de segunda língua. Desculpa se falei muito rápido. Oi, Cândido. Não achei rápido, não. Sei o que o pessoal achou, mas achei bem tranquilo. Para acompanhar, achei bem legal, gostei muito. Aprendi mais umas coisas aí que tu apresentou. Então, agora a gente... exemplos do mês, não é, Mar? Legal, muito legal. Ah, não, vamos chegar lá. Então, agora a gente tem um tempinho para a gente interagir um pouco com a galera aqui. Tem algumas perguntas que o pessoal colocou lá desde o início, né, da tua fala, e aí geralmente a gente vai trazendo agora para interagir um pouco contigo, tá bom? Beleza. Eu posso fazer só um comentário? Claro, Desculpa, claro. é uma coisa que eu queria ter falado e eu esqueci, assim, é porque eu não sei quantas pessoas aqui estão trabalhando com bilinguismo, mas eu acho que isso acontece nos estudos de psicolinguística de forma geral. Eu não sei se eu deixei claro ali, então a gente tem aquelas estruturas que são estudadas, mas essas estruturas são sempre escolhidas com foco teórico. Né? Então, tem uma teoria que propõe alguma coisa e a gente escolhe uma estrutura para testar a teoria. Então, assim, uma sugestão que eu tenho para todo mundo da psicolinguística, para não passar pelas dificuldades que eu passei, eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Porque a gente que é da linguística, a gente gosta muito de estruturas, de entender coisas da língua. Então, é muito comum ouvir pessoas que estão entrando na psicolinguística e falar assim, eu quero estudar a estrutura tal, eu quero estudar passiva, eu quero estudar oração relativa, eu quero estudar resultativa. Mas aí você pergunta para por que você quer estudar essa estrutura? Assim? Você não, porque eu gosto da estrutura. Não, peraí, calma. Pelo seguinte, você vai ter um problema. Você estuda a estrutura, aí você tem um comportamento. E aí? O que aquele comportamento te diz assim, sobre o sistema cognitivo do falante, essas coisas? Então, eu acho que uma coisa que é importante entender é que, primeiro, a gente tem um modelo teórico e, a partir das previsões daquele modelo teórico, a gente escolhe uma estrutura que ela é interessante para o estudo daquele modelo. Então, é porque eu falo, é muito comum, tá, gente? Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu custei entender isso, de assim, não é porque a gente gosta da estrutura que a gente tem que estudar ela. Aquela estrutura ela tem que ser importante para desvendar, né, para revelar informações sobre o modelo teórico. Então, só cuidado com essas paixões por estruturas, que eu também tenho, assim, a gente acha a estrutura interessante, legal, porque ela não pode atropelar o que vem antes, né? Então, acho que a primeira tem muitos elogios, Cândido, foi muito legal, então tem muita gente elogiando, não sei se você consegue acompanhar, mas tem bastante elogio. Com relação às perguntas, acho que a primeira foi do Leonardo, e ele pergunta, então você acha que faz sentido falar em pobreza de estímulo no âmbito da aquisição de L2? Essa pergunta é central nos debates, né? Assim, você tá colocando aí uma questão que coloca gerativismo e modelos baseados no uso um frente ao outro, né? Isso, a pobreza do estímulo é o que motiva a proposta do Chomsky, né, por causa da pobreza do estímulo, a gente teria esse sistema inato, e os modelos baseados no uso falam, não, na verdade, a gente tem um super sistema bom de aprendizagem, que a partir desse estímulo que nos é fornecido, a gente consegue fazer generalizações suficientes para aprender a língua, e que, na verdade, esse estímulo não é tão pobre, na verdade, ele é suficiente para aprendizagem. Isso, acho que assim, o que trouxe, porque esses modelos baseados no uso, eles são antigos, digamos que eles são mais fortes agora, acho que principalmente pela base conexionista, né, que são aqueles estudos com o computador, que mostram aprendizagens de computador baseado em estímulos tão simples quanto os estímulos que a gente recebe, e que os computadores conseguem fazer generalizações similares às que a gente faz. O bom de testar esse computador é que você testa isso em alguns minutos. Né, o desenvolvimento que a gente tem ao longo da vida, no computador você consegue testar isso em minutos. Eu acho que foram essas evidências que trouxeram isso para a pauta de novo. Assim.
talvez esse estímulo não seja tão pobre quanto se pensava. Mas o que eu penso, né? Eu acho que pergunta era o que eu penso sobre se é pobre. É super difícil, assim. Eu gosto muito dessa ideia do modelo baseado no uso, assim, dessa que a gente, na verdade, eu gosto de acreditar que a gente tem essa baita capacidade de fazer generalização, sabe, assim, que a gente tem essa criatividade de ter essas percepções estatísticas. Eu acho que uma das minhas motivações para pensar dessa forma são exatamente essas experiências, igual eu tive lá, que eu falei com vocês lá em Nova York, na turma da EVA, que eu fiquei assustado com uma sala inteira, os nativos falando, não, são duas palavras que podem entrar ali, numa estrutura que eu tenho certeza que não é estudada, nem como língua materna, nem como segunda língua. Eu tentei convencer para ele que a outra estrutura era possível, e eles com aquela baita sensibilidade, falaram, isso não pode. Então, assim, eu acho que nosso sistema não é tão pobre assim, não. Mas, isso, de novo, é achismo meu. Assim, isso é o que está sendo debatido, é um dos tópicos quentes aí do momento. Obrigada, Cândido. O Kevin, não sei se o Leonardo quer jumpinho ou se Léo está aí, ou se ficou satisfeito. Vou passar para o Kevin, se o Leonardo depois quiser adicionar alguma coisa. Então, o Kevin perguntou, diferentes palavras em duas línguas distintas para uma mesma coisa. Então, por exemplo, carro e car, para o objeto automóvel, ocupam o mesmo espaço na mente, funciona como um bit, ou ocupam espaços em separado. Pergunto isso porque algumas pessoas falam que quando falam em inglês, desligam o português e vice-versa, e outras dizem que não, que misturam mais de uma língua. A gente tem... Então, lá, tem várias partes interessantes aí, mas assim, o desligar a língua é algo que a gente tem evidência de que isso não é feito. Né? A outra língua está ativa. A questão é o nível de ativação, mas inativa a outra língua não fica. Sobre essa questão da memória, como, né, mostrei para vocês lá, desde os meados do século XX está sendo discutido e continua sendo discutido, mas eu acho que hoje já tem um bom entendimento que nesses casos, com o carro, né, que a ideia de carro é basicamente a mesma, de car, para esse tipo de item, o espaço na memória seria o mesmo, mas aí tem essa questão da codificação. Né? O que se é estudado hoje é se carro e car estão representados no mesmo lugar. Ou se a gente tem representações diferentes para as duas línguas, se as duas línguas estão separadas ou não. Se quando eu falo carro, se eu ativo car ou não. Então tem todos esses estudos. Mas em termos de memória, acho que é até uma questão econômica, né? Será que a gente precisa dobrar essa representação da mesma coisa? Mas para a língua isso é importante, porque você tem, junto com a representação da palavra, você tem a representação de como ela é escrita, de como ela é falada, de como ela é conjugada, que é diferente nas duas línguas. Então, isso são algumas das coisas que reforçam a ideia de que provavelmente elas são... Você tem duas representações de palavras, de carro e car, não são a mesma coisa na sua representação, mas elas, né, provavelmente, nos modelos que eu gosto mais, elas são relacionadas, fortemente relacionadas, mas acho que é isso. Na memória seria a mesma coisa assim. O Fred, porque estava no meio da sua fala, então talvez agora fique um pouco descontextualizado se o Fred quiser ajudar, mas se não, vamos ver se a gente consegue. Ele perguntou assim, a gente pode pensar então que a representação é semelhante e a diferença está no processamento? Professor, boa tarde. Boa tarde. A pergunta foi feita no contexto daquele primeiro exemplo que o senhor deu sobre white to the table, alguma coisa aí, eu não lembro o resto. Tá, sim, lembrei. Entendi. Lá do Mary, exatamente aquelas frases gramaticais, né? Exatamente as frases que eu falei com a turma da Eva lá. Pois é a grande pergunta, assim, né? O que é representação, o que é processamento? Esse tema é sempre chato, né? A gente fala,
até onde é conveniente para a gente. E aí... Cândido, só um detalhe. Eu acho que, não sei, Fred me corrige, eu acho que foi também no momento que você falou, você deu um dado, que você falou assim, aí eles fizeram um teste de processamento e viu que quando processavam acontecia uma coisa, mas quando julgavam diferente. Eu acho que o Fred colocou nesse momento essa questão, porque deu uma diferença ali em termos do julgamento e do processamento. Para não me complicar, Fred, foi assim que eu expliquei na minha tese. Foi essa linha de raciocínio que eu coloquei. Então, com um problema na representação e não um problema de processamento. Mas confesso que é super, assim, tem hora que eu fico meio desconfortável com esses termos. Assim, é representação? É processamento? Né? Porque assim, não é fácil apontar, né, pinpoint de forma tão clara. Assim. Mas essa é a linha que eu segui mesmo. Eu fui nessa direção que você pensou aí. Um problema de representação e não de processamento. Na verdade, o problema é assim, ou talvez até um problema de como o processamento é considerado na representação, né? Como esse efeito de processamento, essa dificuldade no processamento é considerado, porque talvez o simples fato de ser difícil de processar pode fazer com que o nativo ache aquela frase estranha. E parece que isso não tem o mesmo efeito no falante bilíngue. Acho que foi. A Diane perguntou, essa dificuldade para inibir a L1 também foi lá no início da tua fala, né? Então, essa dificuldade para inibir a L1 na produção da L2 ocorre mesmo em bilíngues precoces? Ótima pergunta. É difícil falar assim, né? Mas acho que sim, que é um fenômeno geral mesmo de ativação da língua, porque não é inibir a língua dominante é mais difícil do que inibir a língua não dominante. Então, tem essa questão de dominância, o quão dominante cada uma das línguas são, né? E aí a idade de aquisição tem grande influência também, qual língua é dominante, qual língua não é. Não sei, não consigo te dar uma resposta clara, mas assim, o que eu posso falar é que a maioria desses estudos, tanto em psicolinguística do bilinguismo e em área de aquisição de segunda língua, tem focado mais em bilíngues tardios, né? Até porque começou com os bilíngues, me fugiu a palavra, as pessoas que crescem com duas línguas, né? Muitos estudos no Canadá, muitos estudos nos Estados Unidos sobre esse tema, e hoje até por esse interesse no processo de aquisição tem um foco maior nos bilíngues tardios, bilíngues primevos, né? Então, nesses casos de bilíngues primevos, estou pensando até aqui nos estudos da Bialystok, que esse é o grupo que ela estuda, né, lá no Canadá. Tem vários resultados mostrando os efeitos dessa inibição da língua. Então, acho que sim. Talvez os efeitos sejam até maiores, né, porque as duas línguas talvez sejam mais desenvolvidas, então ambas as línguas são mais difíceis de serem inibidas. O Fred fez uma segunda pergunta, que gostaria de saber qual é o problema, qual seria o problema com o termo interlíngua. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei. A gente tem o termo multicompetência, né? A interlíngua ela apresenta o sistema linguístico do bilíngue em relação à segunda língua como um sistema defeituoso. Né? O que é a interlíngua? É aquilo que é quase uma língua. Ele não é uma língua, é uma interlíngua. Está ali no meio, está chegando lá. Né? Tem muita influência da primeira língua, tem muita supergeneralização, tem a ideia de fossilização, que é exatamente a ideia que você tem que ir daqui até aqui. E a interlíngua chega só até aqui. Então, depois que sei lá como é que é o verbo, fossilize. Depois tem a fossilização, você não vai mais para frente. Então, tem toda essa ideia de um termo defeituoso, assim, né? Um sistema defeituoso. Por quê? Porque ele coloca o falante nativo monolíngue, como alvo desse processo de desenvolvimento. Então, acho que o problema está aí. Então, por isso que tem essa... hoje se adota muito o termo multicompetente, né? A teoria de multicompetência, que mostra assim, bilíngue tem que ser comparado com bilíngue. Um bilíngue bem-sucedido
né, tem que ser o padrão para um sucesso na aquisição de segunda língua, e não um falante nativo. Eu acho que esse seria o principal problema do termo interlíngua. Cândido, uma coisinha aí nesse sentido, só para... quando você fala essa coisa da comparação, é nesse sentido aí, né? Eu entendo da interlíngua, mas, por exemplo, é diferente de você comparar com um monolíngue dados de um experimento, por exemplo. Com certeza, ótimo você ter falado. Ótimo. Muito boa observação, porque assim, a gente tem zilhões de interesse nessa comparação. A gente compara bilíngue com falante nativo para entender o bilinguismo. A questão não é comparar os dois. A questão é colocar um como o padrão para o outro. É colocar o falante nativo e fazer, se você é bilíngue, para você ser um bilíngue bem-sucedido, você tem que ficar igual ao monolíngue nativo. Esse que é o problema. Mas a comparação dos dois, para fins de entendimento de ambos, inclusive, é importante demais para os estudos psicolinguísticos, para os estudos da linguagem como um todo. Joia. A Júlia Cataldo perguntou: a diferença da proposta de vocês, e aí ela está citando o Oliveira et al. 2020, em relação à aquisição de A1, é o reforço positivo e negativo? Peraí, você pode repetir, por favor? Posso. A diferença da proposta de vocês, então ela está citando o Oliveira et al. Do 2020. Tá. Então, a diferença da proposta do Oliveira et al. 2020 em relação à aquisição de L1 é o reforço positivo e negativo? Sim. E pensando... Também já falando do estudo do Maze Test, né? Pensando lá com os estudos, tanto para L1 quanto para L2, seria a alta exposição à estrutura-alvo. Então, a gente dá uma exposição em massa com um reforço positivo e negativo. Com a finalidade de chamar a atenção dos participantes para o que está decidindo ali a gramaticalidade, o que está decidindo o caminho deles pelo labirinto que eles estão formando as frases, né? Pensando nos estudos com morfologia flexional, a ideia é exatamente falar: será que a gente consegue, com aquela prática, fazer com que os participantes se atentem mais a essa pista linguística? Então, é realmente chamar a atenção, né, para as pessoas terem um foco maior nessa pista linguística. Cândido, aproveitando também esse gancho aí da Júlia, dessa questão pedagógica aí com treinamento, né? Me veio na cabeça aqui, não sei se você já se deparou com... Não existe... as pessoas, quando você fala disso em algum momento, pessoas trabalham com ensino e tal, no caso aí da L2, mas mesmo da L1 aí, porque eu já vi, assim, não se incomodam dessa questão do treinamento, porque tem uma coisa assim, de né, que treinamento, né, que é uma coisa que o pessoal fala, tinha treinamento, isso foi, né, da coisa de você ajustar alguma coisa que é treinamento nesse sentido. Não tem esse eu nunca tive esse problema, acho que talvez pelo público com o qual eu tenho apresentado, né, o projeto, mas eu entendo, assim, eu imagino que talvez tenha, até por ser uma coisa menos natural, né, talvez tenha porque é o entendimento de que aquilo ali é uma possibilidade dentro de uma articulação maior, né? Isso, então isso é uma coisa que eu sempre falo. Não uma coisa que vai ser treinamento, não é isso. Perfeito. A proposta, nem a minha proposta, a proposta do Foster mesmo, quando ele traz o seu Maze Test como ferramenta pedagógica, a ideia dele é que ele seja uma ferramenta adicional no processo de aquisição de segunda língua, para ser utilizado como atividade extra. Só mais uma ferramenta, né, no mundo de ferramentas, que traz a vantagem. Pelo seguinte, né, pensando lá no Crash antes, que a ideia é assim, fica exposto à língua e você vai aprender. Mas tem coisas da língua que não é tão frequente. Né? E com esse tipo de treinamento, você consegue fazer uma autoexposição. Então, por que a gente começou a fazer isso com o português? Porque tem muitas estruturas do português formal que elas não são frequentes no nosso dia a dia, principalmente para um aluno adolescente. Está ali o dia inteiro, WhatsApp, YouTube, televisão, conversa com os adolescentes, conversa com família. E aí, sei lá, pronome clítico, né, que é um dos nossos focos e tal. Qual que é a frequência de um pronome clítico no uso da linguagem desses alunos? Então, assim, talvez com esse treinamento a gente dá um boom, assim, né? Taca muito o pronome clítico para ele, que ajude ele.
e, na verdade, é mais até do que a questão da frequência, né? Assim, a frequência também, mas a atenção que você tem aquilo. Você pode ter também altamente Isso. frequente, mas a percepção, às vezes, né? Você até As duas comentou coisas. algo desse tipo no meio Isso. em algum estudo Isso. aí, que a questão da frequência, às vezes, não necessariamente. Então, essa questão Então, da assim, atenção também, né? e aí volta na pergunta, eu esqueci o nome da aluna, desculpa, que fez a pergunta sobre do reforço positivo, reforço negativo, Júlia. né? É a Júlia. A Júlia. É isso mesmo, porque assim, até com o próprio pronome. Então, você pede a pessoa para seguir o caminhozinho do mês. Então, acho que, né, acho que é comum as pessoas terem dificuldade na adolescência com a posição do pronome, né? E você tendo esse reforço, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. E só para deixar claro, assim, porque eu acho que o legal do mês é que ele tem um caráter lúdico, né? Você vê os alunos brincando ali, que ele vira um joguinho. É um joguinho de formar frase. Então, eles não estão prestando atenção nisso. Olha, o pronome crítico vem aqui e tal. Eu acho que é tudo muito... Tem gente que não gosta desse termo, mas é meio inconsciente, né? As pessoas vão criando estratégias ali para formar frases, né? E eu acho que, sem prestar muita atenção consciente, eles acabam aprendendo essas regras gramaticais e usando as regras gramaticais para formar as frases. Exato. Eu vou aproveitar o gancho, porque a Larissa havia perguntado, quer dizer, Isso. pedido para que você falasse um pouco das diferenças e das vantagens e desvantagens do Maze com relação ao Surface. Que não tem jeito, né? Viria ou por ela ou por mim. Então eu agradeço a Larissa, porque a Larissa fez a minha pergunta. Vamos lá. A gente gosta de te ouvir. Pois é, exato. Pois é, revelando informações de bastidores, né? Estou sabendo. Eu, professor Márcio, a Mercedes, professora Mercedes Marcilese, lá da Federal de Juiz de Fora, a gente está escrevendo um capítulo exatamente sobre isso. E foi uma experiência tem sido uma experiência muito boa, porque a gente tem ideias diferentes, assim, às vezes nem tem ideia diferente, toda hora alguém aponta um aspecto que a gente não tinha pensado, né? Recentemente eu fiz uma apresentação sobre o uso do Maze como ferramenta psicolinguística para uma turma da Érica lá no Rio, e ela levantou questões, nossa, a gente tem um capítulo, né? Assim, eu não tenho resposta, mas a pergunta é ótima, então nós vamos colocar a pergunta lá no capítulo. Sobre as vantagens e desvantagens. Então, eu acho que uma questão é a seguinte: uma das vantagens da leitura autocadenciada é que as desvantagens e vantagens dela estão muito claras, porque ela vem sendo usada há muito tempo. Então, inclusive, como lidar com as desvantagens também já foi proposto. Então, você tem lá, talvez o efeito de processamento não apareça no local onde você esperava. Mas beleza, então isso já é sabido, as pessoas medem em outros lugares, há estratégias para lidar com isso. Tem a questão de atenção, talvez no self-paced reading a pessoa pode se distrair mais facilmente e não processar a frase como a gente esperava. Mas aí a gente tem as perguntas de compreensão para tentar lidar com esse tipo de dado. E qual que é a questão do Maze Test? O Maze Test chegou recentemente, chegou aí com uma baita propaganda. Eu confesso que comprei a propaganda, achei fantástico, assim, adorei. Eu lembro quando o Ricardo era o meu orientador na época, né, em 2013, eu estava no início do doutorado, ele chegou com um artigo do Foster de 2009, com a proposta do Maze Test. Eu falei, não, fantástico, é isso que eu quero, é isso que eu vou utilizar na minha tese, é isso que está precisando. Eu comprei a ideia muito facilmente. E aí tem várias, né? E as vantagens que são vendidas de fato são vantagens. Então você ter o efeito de processamento no lugar, é um efeito local mesmo, você consegue encontrar o efeito no lugar esperado. Você limita as possíveis estratégias de leitura dos participantes, é verdade. Você tem um nível atencional maior, você nem precisa de fazer essas perguntas de compreensão. Isso é uma vantagem. A questão é que a gente não sabe quais são as desvantagens. E a gente não sabe quais são as limitações das técnicas. Porque, assim, vender um produto, o Maze Test que as pessoas têm comprado, têm utilizado, tem dado certo, só que as desvantagens ainda não têm sido apontadas, né? Então, assim, no capítulo que a gente está escrevendo, a gente está fazendo considerações sobre, assim, beleza, você tem que usar um distrator em cada parte da frase. Mas qual distrator que a gente pode utilizar? Será que, assim, qualquer palavra que eu colocar como distrator, ele vai funcionar legal? Assim, tem que ser uma palavra gramatical, mas existem vários tipos de gramaticalidade. A Érica levantou uma questão fantástica, assim,
beleza, eu tenho que, sei lá, pensar uma frase aqui. Eu vi, aí tem José, como para completar a frase. Eu vi José. E na frente de José tem assim, gostou. E aí, José gostou forma uma frase. Será que isso atrapalha de alguma forma o processamento da outra frase? Você vai ver assim, eu vi José gostou. Né? Será que isso... Talvez não, mas talvez sim. Então, isso não foi estudado ainda. Né? Como que diferentes tipos de distrator, o tamanho do distrator mesmo, pode influenciar nesses resultados. Então, o que eu faço ao usar o Maze Test hoje é tentar pensar nessas possibilidades, né, que eu acho, o que pode interferir. Então, eu tento utilizar distratores agramaticais similares para todas as frases-alvo, para todas as regiões-alvo, porque se tiver algum efeito, o efeito vai estar em todas as frases, eu acho que é menos problemático. O tamanho do distrator, eu tento colocar sempre um tamanho parecido com o alvo, para que o tamanho não chame a atenção. Né? Em relação, se vai aparecer na esquerda ou na direita, se vai aparecer, se o alvo vai estar após uma inversão de posição ou não, eu aleatorizo, então fica tudo aleatório para tentar assumir com esse possível efeito. Mas eu acho que o grande problema do Maze Test é que a gente não sabe quais são as desvantagens. E a grande vantagem do Self-Paced é que a gente sabe quais são as desvantagens e a gente sabe como lidar com elas. E não só dando pitaco aí. Vontade. Não, assim, eu acho legal. Realmente, tá fazendo parte aí com o Cândido e com a Mercedes no capítulo. Foi bem legal, assim, né? Porque eu não tenho tenho pouquíssimo, quer dizer, nunca fiz nenhum experimento. Estou querendo fazer agora, né? A gente está entrando junto aí com o Cândido no projeto, até que eu acho a técnica muito interessante do Maze, né? Do Maze Task, realmente. E acho que ela tem algumas. Por isso que até ia falar, a Clarissa não está, mas ela vai ver a gravação depois. Mais do que, né? A gente tem discutido isso lá no capítulo, mais do que leitura automonitorada, autocadenciada versus Maze Task, eu tiraria esse versus, entendeu? E botaria Maze Task, entendeu? Eu acho que são mais. Eu acho que a gente ganha mais em olhar para essas técnicas como coisas complementares e que podem, mesmo que existam diferenças e elas existem, essas diferenças podem nos dar, como, na verdade, quando a gente compara com, né, outras técnicas, né? Você olha o que o rastreamento ocular dá, você compara dados de rastreamento com dados de leitura monitorada, com dados de EEG, por exemplo. Então, todas as técnicas, como o Marcos costuma dizer isso, né, que tem seu limite e seu alcance, né? Então, a gente entender como mais do que uma possibilidade de substituir aquela técnica por outra, sim de complementar ali, trazer mais um olhar, né, para o processamento ali que ela permite, né? Que é isso que o Cândido está falando, que essa coisa da localidade é muito interessante, que o Mestet dá, por exemplo, como ele falou, ou eu acho que eu acho, por exemplo, que ela é imbatível em termos de vantagem, se a gente pensar no que você tem feito e o que a gente está querendo também fazer, que é com essa coisa do pedagógico, né? Com essa interface com o pedagógico. Porque você botar alguém para ler ali leitura automonitorada, ficar lendo ali, é um saco, né? Assim, você pensar em alguma coisa pedagógica, o Maze é super lúdico, como você mostrou, e é realmente, né? É muito interessante. Então, além disso, ainda chama a atenção para as questões, né? Para o momento ali de processamento. Então, eu acho que, por exemplo, em termos pedagógicos, eu não vejo como ser vantajoso a leitura automonitorada, né? Mas, por outro lado, é o que você está falando em relação a gente não sabe. Eu acho que que é o meu pitaco lá no capítulo também, né? Eu acho que eles medem, como o Cândido falou, a gente tem que investigar isso ainda, mas intuitivamente, e a partir da técnica ali, me parece que eles medem coisas um pouquinho diferentes, né? No sentido de que a leitura automonitorada não só pode se aproximar mais do que seria natural, né? Você lendo ali, você não tem que escolher nada, você vai lendo a frase. Mas, mesmo que você faça aquelas escolhas ali do labirinto rapidamente, é uma escolha metalinguística que você está fazendo ali e que pode ter algum impacto, né? Na hora que você está processando a frase. Você tem que fazer escolhas ali. Você não está só lendo a frase. Então, você não está medindo só a leitura de uma frase. Você está lendo a leitura de uma frase e escolhas metalinguísticas para a leitura dessa frase. Então, é como o Cândido falou, ainda não se tem
exatamente, porque né, tem tido resultados bons usando a técnica e tudo mais. Mas olhando isso, né, o quanto que esse impacto, talvez nessa mexida nos tratores e tal, a gente possa entender melhor como é que esse impacto dele. Então, eu realmente vejo como possibilidades complementares, né? Mesmo o Maze Test sendo, né, comparado à leitura do monitorado sendo mais novo enquanto técnica, né? Mas eu acho que realmente veio para somar, assim, né? Então, eu não colocaria esse versus aí, botaria né, como um E aí, em vez E, de uma contra a outra, uma, né, e a outra. e o próprio Maze é mais uma interface entre psicolinguística e aquisição de segunda língua, né? Ele foi proposto Exato. como um método psicolinguístico, e o próprio proponente trouxe a ideia de utilizá-lo para o ensino de Pedagógico. segundas línguas. Então, são áreas que até nesse aspecto têm se aproximado bastante. Exato. Não, acho muito legal. Não é à toa que a gente está no projeto contigo aí também. Não sei se tem mais Eu alguma. acho que não. A última Eu foi vi umazinha aqui mais... depois, que ainda, talvez complemente, aquele negócio ainda da interlíngua, a Eneida colocou aqui assim, seria interlíngua, seria um sistema defeituoso ou um sistema incompleto? Ela botou assim. Uhum. É interessante, né? Quando eu falei defeituoso, eu tinha pensado exatamente defeituoso por ser Incompleto. incompleto. Sim. Mas acho que talvez incompleto seja um termo mais apropriado. Mas é porque, enquanto bilíngue, me incomoda muito essa coisa. Assim. Eu até entendo, assim, sabe, que o desenvolvimento é mais lento, é mais complicado você chegar num ponto máximo, né, do desenvolvimento linguístico. Compatível, quando eu falo desenvolvimento linguístico assim, máximo, seria assim, dentro da língua que lhe é fornecida. O tanto que você tem o conhecimento das distribuições da linguagem mesmo, daquilo do que você recebe, é mais difícil você ter isso numa segunda língua do que numa primeira língua. Mas, assim, eu não acho que isso é motivo para a gente colocar, então não é uma segunda língua, é uma interlíngua, é um quase lá. Eu acho que assim, são coisas diferentes, são processos diferentes. Assim. Por mais que seja mais lento, a gente tem vários estudos que mostram que é possível, em todas as áreas, o bilíngue ter um comportamento tão eficiente quanto o falante nativo. É mais difícil, sim, é mais raro. Para a parte fonológica, assim, tem estudos que mostram que a partir de 1 ano de idade, se você não tiver sido exposto aos fonemas da segunda língua, vai ser mais difícil para você utilizar aquele som sem sotaque. Mas aí também vem a questão, assim, eu não tenho problema nenhum em ter sotaque, acho. É um charme. Mas eu entendo, assim, que como uma certa limitação, porque o sotaque também não é necessariamente porque você quer ter aquele som, é porque você está tentando falar o som que lhe chegar, que você ouve, e você realmente consegue algo similar. Mas, beleza. Uhum. Joia. Então, acho que agora não tem mais nenhuma. Tem? Foi. Não, a Eneida só completou justamente dizendo que acha defeituoso diferente de incompleto, né? Então, talvez concordando com que incompleto seja um termo melhor, né? Acho que sim, quer dizer, todo mundo elogiando muito e as pessoas pegaram seu contato, Cândido, então... Porque tem muita galera aqui do curso que, pelo que eu percebo, né, pelas falas e nos outros encontros, que trabalham ou que tem interesse, ou que trabalham com bilinguismo, entendeu? Então, a galera... Gente, desculpa eu não ter conseguido acompanhar o chat, que agora que eu estou lendo aqui, passando... Não, então, aí depois aqui. Mas as perguntas a gente foi pegando todas ali para não esquecer. A gente faz assim, no geral mesmo, até tá interessantíssimo, porque para cada dia tem o catálogo das perguntas, então tá muito legal, porque a gente tem esse registro, né? Então... Também, Caramba. Bom, então eu quero, mais uma vez, chegando no final, enquanto agradecer ao Cândido por ter, né, de novo, se disponibilizado a vir aqui. Como em várias outras vezes, né? Você está sempre quebrando nosso galho aí e aparecendo nas coisas que a gente inventa para tu. Sei que tu é super ocupada aí também, mas
sempre arranja um tempinho para estar aqui com a gente e te agradeço demais mesmo. Eu sempre aprendo, tenho certeza que o pessoal também aí, né, nessa interação contigo. Então, obrigadão mesmo pela presença e a disponibilidade, viu? Agradeço pela oportunidade. Para mim, eu fico lisonjeado pelo convite mesmo. E a experiência é super produtiva para mim. Para mim, foi sempre, é ótimo também, até aquela parte egoísta, né? Eu adorei fazer a apresentação, porque eu mesmo aprendi muito preparando, relembrando algum desses dados. Tem esse lado, mas eu acho que também passar isso para frente é muito legal. E ver essas interpretações, né? Da mesma forma como lá no capítulo, a gente vai colocando ideias. Aí é bom ter um coautor que fala assim, não concordo com isso. Assim, eu acho que é isso. É verdade, não tinha pensado nisso. É super legal. Acho que essas apresentações também é interessante. Assim, as perguntas acabam sendo um feedback assim, das ideias apresentadas. E é um processo legal. Agradeço de verdade. Espero de verdade ter contribuído aí pelo curso fantástico que vocês desenvolveram aí. Muitíssimo.